Olá pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, da Clarice Lispector. Esse foi um dos últimos contos que a Clarice escreveu, depois vem Um Dia Menos. Se eu não me engano, ela escreveu no ano da morte dela mesmo, e ele foi publicado póstumamente. Esse conto é um conto que fala de uma moça, uma mulher de 35 anos, que é a Carla de Souza e Souza, uma socialite, uma perua, mulher de um homem rico, bancário. E ela já vem de um outro casamento, então o segundo casamento dela, ela já é uma mulher rica, e ela se casa primeiramente por dinheiro, depois desse segundo casamento por status sociais, é um marido famoso, enfim, então ela apareceria mais nos jornais. E aí um belo dia ela vai com seu motorista até um salão de beleza que fica no Copacabana Palace, um lugar extremamente nobre, enfim. Ela dispensa o motorista, só que ela se esqueceu que ela não ia fazer as unhas dos pés e das mãos, então ela saiu uma hora mais cedo, tinha marcado com o motorista, né, umas 5 horas, ela saiu às 4 horas, e aí ela sai do salão ali no Copacabana e ela se vê na rua. O que é uma coisa assim muito incomum assim, para ela, né? Uma milionária se vê tipo de pé na rua. E ali na rua ela fica à mercê de qualquer pessoa que passa, né? Ela até se questiona assim, se ela tivesse ido num outro salão, o segurança ia impedir que determinadas pessoas chegassem perto dela. E nisso aparece um mendigo pedindo dinheiro para ela, ei dona, alguma coisa assim. E ela se assusta, né, com esse mendigo e imediatamente ela vê uma grande ferida aberta, enorme nesse mendigo. E a partir disso ela grita, meu Deus, assim, me ajuda. E isso faz ela enxergar um outro mundo que ela não enxergava até então, nessa vida que ela estava levando. E ela entra nesse momento epifânico a partir desse mendigo, né, dessa grande ferida aberta, e começa a se pensar, a se mergulhar, e ela começa a se perceber como mendiga também. Ela vê que esse mendigo, ele é mendigo, mas ao menos ele sente falta do dinheiro, digamos. Ela tem o dinheiro, então o que ela mendiga é algo que não tem objeto, né? O que ele mendiga é algo que tem objeto e ela não tem. Enfim, então é muito interessante assim como ela vai se comparando e se percebendo como esse mendigo e como ela se perdeu dentro de algo, né? Que caiu numa sistemática de vida que não era dela, né? Era só um reflexo do que as outras pessoas queriam que ela fosse. Então, apesar dela ser muito bonita, o marido dela queria ter 2 filhos e ela teve 2 filhos. As colegas dela de festas e de reuniões eram só colegas. Então ela se percebe como muito vazia, como muito sem nada, como alguém que mendiga o amor do marido, que já tem 2 amantes. E, enfim, é bem interessante assim, esse processo disso que ela começa a enxergar a partir dessa ferida. Ela começa a perceber que existem mendigos, que existe gente que sente fome, o que era algo assim invisível para ela dentro do mundo que ela vivia e que ela não queria enxergar, na verdade. Eu li um artigo chamado A Sobrevivência Motivada por uma Ferida, do Antônio Marli Moura e da Flávia Rodrigues. E aí acaba sendo esse mendigo alguém que tira ela da ordem, da anestesia, da futilidade em que vivia, marcando o labirinto de sua existência, assim, o quanto ela estava perdida na vida. E aí isso lembra também muito a relação com a Barata, né, na Paixão Segundo GH. Aquele conto Perdoando Deus também tem algo muito disso, do que a personagem se depara no meio da sua distração, que é puro horror. E aí ele fala aqui também, né, eles falam aqui, que a ferida é o meio de sobrevivência de 2 personagens. O mendigo, ele usa a ferida para poder sobreviver. Ela até pensa assim, se ele fosse mais novo, ele poderia, sei lá, trabalhar, ser pintor, alguma coisa assim, mas ele já é velho e, enfim, então a ferida dele é como ele consegue o dinheiro, né? Ela tem uma nota de 500 cruzeiros que dá para ele, e aí ele fica com medo assim, mas 500 vão pensar que eu tô roubando, é muito dinheiro. E aí ela tem as suas feridas internas, o quanto ela vivia nesse mundo de aparências também. Ela lembra da adolescência dela, que ela lia essa de Queiroz. Então ela começa a pensar nessa poética culturalmente, se pensar também. E o quanto ela tá fora disso, assim, dela mesma. O quanto esse mendigo acaba sendo o modo dela se enxergar o horror do mundo.
e enxergar o horror de si mesma também, olhar para a própria ferida que está dentro dela. Algumas passagens aqui que ela fala: viu que não sabia gerir o mundo, era uma incapaz, com os cabelos negros e unhas compridas e vermelhas. E ela compara também o processo de ver a ferida do mendigo com quando ela viu o sorriso de Mona Lisa também, né? O quanto também ela ficou impactada com o sorriso de Mona Lisa, essa relação com a arte, né? E aí ela começa a pensar nisso que aproxima ela desse mendigo, que faz ele ser algo de uma mesma matéria. E ela pensa, né? Como é que nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor de meu marido, que tem 2 amantes, mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita, alegre e aceitável, e minha roupa de alma está maltrapilha. Há coisas que nos igualam, pessoa procurando desesperadamente outro ponto da igualdade. Veio de repente a resposta: eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. E aí tem um momento também no final que ela se percebe que ela não sabe o nome do mendigo, que ela não chegou a perguntar o nome dele, né? O quanto esse sujeito não é sujeito, no fim das contas. É isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.